Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Melek, eu sou coordenadora do mestrado profissional em Relações Internacionais na FGV, e é um prazer receber todos vocês para essa edição do Conexão MPRI. Esse é um evento que tenta encapsular a proposta do nosso programa de pós-graduação, que é unir o que há de mais avançado em termos acadêmicos, trazendo um rigor conceitual, técnico e um ferramental teórico relevante para análise de fenômenos internacionais, junto com uma preocupação com a sua aplicabilidade prática. Então, hoje a gente vai discutir um tema muito relevante, muito saliente, né, a geopolítica e os impactos no mercado financeiro internacional. E, para isso, nós vamos ouvir aqui de dois palestrantes. Temos muita sorte de tê-los aqui. Vou apresentá-los rapidamente e aí nós já vamos começar a nossa conversa. Ao longo do evento, a gente vai projetar um QR Code para que vocês possam enviar perguntas e, ao final, a gente vai responder algumas delas. Mas, terminada a nossa fala aqui, a gente convida vocês para um coffee, ali embaixo, onde teremos a oportunidade de continuar a nossa conversa. Então, estão comigo hoje aqui, primeiro, né, Oliver Stunkel, que é professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Senior Fellow do Carnegie Endowment for International Peace e pesquisador associado na Universidade de Harvard. O Oliver é especialista em geopolítica, política externa brasileira e na política da América Latina e dos países emergentes. Autor de artigos e livros publicados em vários idiomas, é também colunista da Foreign Policy e do Estadão. Oliver é bacharel pela Universidade de Valência, na Espanha, mestre em políticas públicas por Harvard e doutor em ciência política pela Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. E o Oliver vai nos brindar aí com uma visão, então, desse lado mais acadêmico, né, da produção conceitual, teórica das relações internacionais e como a gente pode mobilizar essas ferramentas para entender, pelo menos um pouco, o que está acontecendo no mundo. Também quero dar as boas-vindas ao Mauro Miranda, que é sócio-gestor da Estelares Investimentos, um escritório associado ao BTG Pactual, e professor de finanças em programas de pós-graduação e de educação executiva no INSPER. Com mais de 25 anos de experiência em finanças e investimentos, atuou em instituições financeiras como Bear Stearns, Lehman Brothers, ABN AMRO, em São Paulo, Nova York e Londres. O Mauro é bacharel em Relações Internacionais e em Economia, pela UNB, tem MBA pela Columbia University e é doutorando em Finanças pela ESP, aqui na FGV. Mauro também detém as certificações CFA, CFP, FRM. Então, sem mais delongas, porque o tempo não é muito grande e o assunto é longo, né? Vou passar aqui, então, uma pergunta primeiro para o Oliver, que envolve o seguinte, né? Oliver, a gente está vivendo o que muitos chamam de um movimento de multipolarização acelerada da ordem internacional. A gente observa o enfraquecimento das instituições multilaterais, o retorno da sobreposição de uma lógica de poder entre grandes potências, a erosão de normas e regras que, até pouco tempo atrás, pareciam bastante estabelecidas. De um ponto de vista mais conceitual, como você caracteriza esse momento? E a gente estaria diante de uma transição de hegemonia, de uma fragmentação sistêmica, ou de algo que a gente ainda não tem nem conceito suficiente para explicar? Obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui na FGV. Um prazer estar com a Carolina e o Mauro. Estou muito animado com essa discussão. E ouvir a sua visão também de como o mercado financeiro pensa sobre o que estamos acompanhando atualmente. Uma breve reflexão sobre este momento atual. Certamente estamos vivenciando uma profunda transformação, eu diria que sim, de um mundo unipolar que tem dominado o sistema internacional a partir do fim da Guerra Fria, mas mais do que isso, eu acho que o que, além da unipolaridade, tem moldado profundamente a ordem internacional é o consenso liberal em Washington, que na época até parecia algo normal, consensual, mas em retrospectiva é algo profundamente atípico. E quando a gente olha para a forma como os Estados Unidos reagiu a possíveis potências emergentes
possíveis futuros rivais ao longo do século XX, a gente percebe que o padrão histórico é que potências estabelecidas, potências hegemônicas, buscam conter, isolar e, em última instância, usar força para evitar a ascensão de uma ordem multipolar, e que aquilo tem sido, ao longo dos últimos séculos, o padrão. A tensão entre grandes potências, a briga por influência em outros territórios, tem sido a marca registrada da história das relações internacionais, e a gente acabou vivendo esse interregnum, essa ausência de grandes tensões internacionais, tanto pelo fato de termos apenas uma potência, mas também pelo fato de que, em Washington, no início dos anos 90, dominou em todo o espectro ideológico, tanto do lado dos democratas quanto dos republicanos, uma convicção de que, por meio da abertura comercial e da criação de um sistema, o que nos Estados Unidos era conhecido como um sistema baseado em regras e normas, apesar de todas as suas inconsistências e hipocrisia que se manifestou em numerosos momentos, apostou, a princípio, na integração de todas as possíveis grandes potências, inclusive futuros rivais dos Estados Unidos, acreditando que, por meio da abertura econômica e da integração em um sistema multilateral, seria possível também induzir, possivelmente, uma abertura política em países como China e Rússia. Eu lembro que, quando eu fui aluno de graduação, da pós-graduação, em 2005, eu vi a minha primeira palestra na Harvard Kennedy School foi sobre a possibilidade de expandir a União Europeia não apenas para incluir a Turquia, mas também um dia a Rússia. O que na época parecia algo completamente plausível, né? E que a gente percebe que quão profundamente, sobretudo, o pensamento dominante nos Estados Unidos foi, de fato, influenciado por uma expectativa de que a história, entre aspas, havia chegado ao fim. Então, só para dizer, eu acho que a gente, só agora que acabou, a gente se dá conta quão atípico essa fase unipolar tem sido, e agora estamos vendo muitas das características típicas de sistemas multipolares em que potências possuem uma maior capacidade de defender os seus interesses à revelia de outras grandes potências, uma maior quantidade de potenciais áreas de fricção, e certamente importante notar que tanto a guerra no Irã quanto o envolvimento americano na Venezuela, quanto a guerra na Ucrânia, são, acima de tudo, ao meu ver, produtos de mudanças estruturais muito mais do que decisões de indivíduos. A guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia não poderia ter ocorrido no ano 2000, porque, na época, simplesmente a Rússia não tinha um sistema multipolar para se defender contra possíveis sanções ocidentais. Hoje tem. Então, a aposta russa foi basicamente de aguardar a ascensão de outras potências que pudessem permitir a reconquista, ou a tentativa de reconquistar parte da sua antiga esfera de influência, violando claramente uma regra-chave do sistema internacional, que é a soberania ucraniana, mas sabendo que, tendo apoio econômico chinês, indiano, brasileiro e de outros países do sul global, seria factível resistir às sanções ocidentais, o que, independentemente da situação militar na Ucrânia, foi uma aposta, entre aspas, certa, apesar de, aqui deixando de lado qualquer avaliação moral. E apenas, já antecipando uma possível pergunta, estamos em uma ordem bipolar ou multipolar? Eu acho que a guerra na Ucrânia mostra claramente que se trata de uma ordem multipolar, porque a forma como os Estados Unidos reagiram à invasão russa foi claramente tratando a Rússia como grande potência. Se fosse uma potência menor, a resposta americana teria sido de conter a Rússia ao ponto de ameaçar uma possível invasão americana, por exemplo, na Rússia, como tem sido o caso com outras potências menores, como o Iraque ou o Afeganistão. Mas o tratamento do Ocidente em relação à Rússia claramente foi
de tratar a Rússia como grande potência, além, obviamente, da China e, possivelmente, da futura ascensão da Índia como grande potência. Então, eu iria além. Eu acho que não só multipolaridade, mas em função da quantidade de polos. E aqui estamos falando de Estados Unidos, Rússia, China, Índia, me parece, e, sem dúvida, em algum momento, a União Europeia também, a partir da criação do guarda-chuva nuclear, com 5. Matematicamente, vocês todos são muito superiores, muitos dos quais vocês passaram nas provas matemáticas da FGV e RI, algo que eu nunca poderia ter feito, mas vocês conseguirão ver rapidamente que a quantidade de possíveis fricções que surge desse sistema é altíssimo, e eu acho que o que estamos vendo hoje, por bem ou por mal, a gente está voltando à normalidade multipolar depois de um momento de bastante tranquilidade geopolítica. Perfeito, obrigada, Oliver. Então, depois dessa primeira visão mais estrutural das relações internacionais, né, eu quero passar a palavra ao Mauro, que então é essa pessoa que vive parte do que está acontecendo no mundo na prática, no seu dia a dia, e tem as suas atividades afetadas por isso, né? Então, Mauro, o Oliver nos ajudou a mapear esse cenário de reconfiguração da ordem global, né? Na prática, como essa incerteza mais sistêmica, mais estrutural, se traduz nas decisões de alocação de ativos para quem trabalha com isso, né? De que forma a gente vê esses impactos? Você diria hoje que tem setores, classes de ativos, regiões que vocês no mercado passaram a olhar de forma diferente nos últimos anos, justamente por causa dessas transformações? Obrigado, Carolina. Boa noite, professor Oliver Stunkel. Obrigado a todos pela presença. Queria agradecer também ao professor Matias Spector pelo convite. Pontos bem importantes, Carolina e Oliver. O professor Oliver tem uma série de vídeos curtos no YouTube, e um deles, bem recente, ele fez um comentário excelente e uma recomendação muito boa que eu replico aqui, que é: vá descobrir qual é o ponto contrário ao seu ou aquele que você tem como base da sua crença. Leia sobre pontos de vista diferentes. E, né, o professor Oliver até comentou, se você acha A, leia esse artigo aqui que vai falar exatamente o contrário. Se você acha B, leia esse outro artigo aqui que vai falar o contrário. E esse debate, essa busca por ideias contrárias é o que vai fazer você ou mudar de ideia, rever seus conceitos, ou fortalecer os seus conceitos também. Então, muito importante. Digo isso pelo motivo seguinte, e também reconhecendo a presença do professor Viola, que foi professor na época em que eu fui aluno de Relações Internacionais, lá na UNB, entre 95 e 99. Vamos lá. Será que estamos realmente num mundo em que eu tenho diversos hegemons? Será que eu estou num mundo em que eu tenho diversos polos? Ou eu ainda estou num mundo com um único hegemon? A gente pode debater na parte, obviamente, de teoria de relações internacionais e falar sobre isso, mas eu vou dar um passo além aqui e falar de finanças, um pouco também. Tá? Quando eu olho para como o mundo funciona hoje, aliás, como funciona desde Bretton Woods, com suas várias versões, 1971, com Nixon tirando a conversibilidade em ouro, etc., até chegar até aqui, não dá para a gente fazer todo esse recap agora, mas como o mundo está hoje montado em termos de finanças? Claramente é um mundo bastante ligado a Estados Unidos. Alguém adivinha qual é o percentual de negócios feitos todos os dias com moedas? Quer dizer, quanto do que é negociado de moedas todos os dias passa pelo dólar americano? 40%? 50%? Bastante coisa? 60%? Pessoal, 88% das transações diárias passam pelo dólar americano. O mercado de FX, como a gente chama, o mercado de moedas, é um mercado de 7 trilhões com T de dólares ao dia. Ao dia. 7 trilhões de dólares ao dia. Não é bilhões. É isso que é negociado no mundo. E 88% disso passa pelo dólar americano. Se você pensar em reservas internacionais, que países têm? Todos os países têm suas reservas internacionais em diversas moedas, etc. 60% das reservas internacionais estão em dólares americanos. O segundo colocado dessa lista em qual moeda? Euro, com 20%. 3 vezes menos.
E aí fala-se muito sobre vamos criar uma saída para depender menos do dólar, e países do tão chamado sul global, um construto que existe, né, talvez em algum mundo, mas em outros mundos talvez mais reais não exista. Vamos criar uma nova moeda e vamos pensar talvez na moeda da China. Há um crescimento do uso da moeda da China nas reservas internacionais. Será que há? 60% dólar, 20% euro. Quanto é em renminbi? 2%. Isso é um número que, tudo bem, tem crescido. Era 1% 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, agora 2%. Mas não é uma moeda viável para facilitar comércio internacional, para facilitar investimentos internacionais, até pela natureza fechada do mercado de capitais chinês. Então, nesse mundo e nesse contexto, a gente vê muito ainda um único hegemon. Talvez seja um mundo unipolar, com um conceito que já foi trazido por outros, não nada inventado por mim, de policrises. Eu tenho um mundo unipolar, um hegemon, com crises diversas em vários lugares. Deixo para uma próxima pergunta para falar alguns outros temas sobre como é que esse hegemon atua, na minha visão, mas respondendo o que é que normalmente acontece num momento como esse, em termos de finanças. Nós vemos um negócio chamado Flight to Quality, ou Flight to Safety, e esse Flight to Safety, ou Flight to Quality, normalmente significa retirada de dinheiro de mercados emergentes, quer dizer, investimentos que vêm de países desenvolvidos, saem de mercados emergentes e vão para treasuries americanas, títulos do Tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo. O que a gente viu recentemente, e ainda está um pouco, o veredito ainda está para sair sobre se esse flight to quality vai mesmo para treasuries americanas, mas o que a gente viu recentemente foi um pouco diferente disso, que foi uma saída de recursos ou talvez uma entrada menor de recursos para investimentos nos Estados Unidos e uma vinda desses recursos para países emergentes. O dólar aqui no Brasil não saiu de 5,50, 5,40 para 5,15 à toa. O mesmo movimento aconteceu em outros países emergentes. Se você coloca num gráfico, você vai ver o mesmo movimento das moedas, ou muito parecido. Se você coloca num gráfico o movimento da Bolsa brasileira contra a Bolsa de outros países emergentes, você vai ver um movimento muito parecido. Então, nós não é nada que está acontecendo nesses últimos vários meses que seja algo, porque é algo positivo, vamos dizer assim, em Brasil, que está atraindo esse valor. É que é algo percebivelmente negativo acontecendo nos Estados Unidos. Então, é isso. Então, a gente está vendo esse movimento e, portanto, de qualquer forma, respondendo a pergunta da Carolina, já devolvendo a palavra, flight to quality, flight to safety é o que a gente vê, ou seja, um conservadorismo maior em investimentos, em geral, é o que a gente vai ver no momento de tensão mais exacerbada. Agora, temos um outro substituto, temos um outro país ou moeda para onde esses investimentos são atraídos? Não. Então, Estados Unidos realmente continua sendo o país dominante no mundo, tocando agora na parte só financeira. Depois a gente vai para outras partes também. Excelente, obrigada, Mauro. Acho que tem esse exercício também de pensar em ordens que se sobrepõem também, né, e que se confundem. Então, de um ponto de vista de segurança, de um ponto de vista financeiro, e eu, particularmente, acompanho sempre com muita atenção esses debates sobre o futuro do dólar, né? Eu acho algo muito, muito fascinante de ver os pontos de vista. E o que muita gente vai dizer é, bom, sim, a gente consegue observar alguns movimentos, talvez, de diversificação, muito no detalhe, muito no curto prazo, mas o grande ponto é qual é o substituto. Não existe hoje um candidato natural, né, a essa hegemonia. Saindo um pouco agora desse nosso ponto de vista mais macro, sistêmico, eu quero devolver para o Oliver aqui, para ele ter uma oportunidade de responder uma pergunta muito fácil, que é falar sobre uma série de eventos, né, que têm modificado o cenário internacional de forma muito acelerada. Então, a gente tem das tarifas do Trump, né, de uma guerra comercial, passando pela guerra na Ucrânia, passando por tensões na região da Ásia-Pacífico, agora esse conflito no Oriente Médio. Como você lê essa conjuntura e se você diria que isso faz parte, né, isso é um cenário de várias crises isoladas, ou se a gente está dentro de uma lógica mais ampla, se todos esses eventos fazem parte de uma lógica mais ampla, e aí a parte mais fácil, né, o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente até estava conversando antes do evento, quando nós combinamos esse evento, foi
um mês atrás, a gente disse, não, vamos deixar para combinar o jogo mais perto, porque a gente não sabe o que vai ter acontecido até lá. E, de fato, realmente, né, só ficou mais complicado. Mas acho que te dá uma oportunidade, Oliver, de comentar essas crises e como a gente lê essa conjuntura, o que a gente pode esperar aí nos próximos meses ou ano. Claro. Então, minha análise... Antes de fazer essa análise, preciso fazer a ressalva que não sei o que aconteceu nos últimos 12 minutos. A última coisa que eu vi que o primeiro-ministro do Paquistão disse que há negociações indiretas avançando e pediu ao presidente dos Estados Unidos que adiasse por 2 semanas a implementação das ameaças feitas de atacar a infraestrutura energética e de transporte do Irã, o que é bastante relevante, porque a expectativa seria que, se isso for de fato ocorrer, a retaliação iraniana atingiria, a princípio, não apenas a estrutura energética do Golfo, instalações de gás e de petróleo, mas também usinas de dessalinização em vários países do Golfo, lembrando que algumas dessas regiões precisam dessas usinas para oferecer água potável a boa parte de sua população. Então, eu acho que para muitos esse é um dia bastante relevante, porque a implementação dessas ameaças produz, como alguns dizem, a sensação de início de pandemia. Muitos de vocês talvez não lembrem, mas isso foi início de 2020, quando havia uns primeiros sinais de que talvez aquilo teria um grande impacto, porque a partir dessa situação a gente está falando de uma maior duração, de um impacto não apenas pelo possível fechamento mais longo do Estreito de Hormuz, mas também pela longa duração de ter que reconstruir a infraestrutura energética, sobretudo em países como Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Catar. Agora, em relação à sua pergunta, eu acho que esse consenso liberal que eu mencionei inicialmente, que dominou a forma como os Estados Unidos atuou para sustentar e ser um ator que apoiava abertamente plataformas de diálogo, como o G7, mais recentemente o G20, mas também de ativamente buscar legitimar plataformas internacionais, desde o Conselho de Segurança, mas também de agências-chave da ONU. Esse consenso hoje não existe mais. E não é suficiente que um país como os Estados Unidos se engajem nesse tipo de trabalho a cada 4 anos e depois entra um novo governo que novamente tira os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Comércio. E essas mudanças bruscas acabam inviabilizando o sistema, porque ele, de fato, só funciona quando as grandes potências possuem um compromisso com essa estrutura que sobrevive os ciclos eleitorais, como, de fato, tem sido o caso durante os 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Eu até iria além. Eu acho que esse consenso liberal também não existe mais no Partido Democrata. Hoje, eu acho que é plausível acreditar que o sucessor ou a sucessora de Donald Trump, mesmo sendo do Partido Democrata, esteja defendendo algo que pode ser chamado de America First progressista, que também utiliza a política tarifária e todo esse tipo de coisa que vai muito contra o espírito do sistema multilateral que foi sustentado pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Portanto, os Estados Unidos hoje atua não como um ator neutro em relação a essas estruturas, mas muitas vezes ativamente contribui para a sua erosão. E estamos vendo isso no caso do Irã, especificamente, que o acordo negociado entre os Estados Unidos e o Irã pelo governo Obama, na época, em 2015, ele deixou de se manter devido à decisão de Trump de sair desse acordo,
E o mesmo vale para numerosas agências da ONU, dos quais os Estados Unidos se retiraram. E hoje, Washington não tem um papel formal em qualquer negociação, qualquer ação coletiva global na preparação para a próxima pandemia ou a transição verde e a adaptação da economia global para as mudanças climáticas, né? Então, nesse quesito, eu acho que temos que estar preparados para uma postura de mais disrupção e mesmo com a China comprometida, a Europa comprometida, não é plausível, ao meu ver, que o Sul Global, o BRICS, possam preencher esse vácuo deixado para trás. Então, a tendência, me parece ser, de uma cooperação mais ad hoc, de que uma coalizão específica pode se juntar para avançar nas metas climáticas. Em outras questões são outros países, isso pode envolver os Estados Unidos ou não, mas que são alianças mais temporárias e mais setorializadas. Inclusive com a maior participação do setor privado, que, por exemplo, nos Estados Unidos, junto com atores subnacionais, continua muito comprometido com o combate contra as mudanças climáticas, né? Então, acho que uma fragmentação desse tipo é o que está por vir, o que inevitavelmente corrói e reduz as chances de haver um grande concerto de potências que conseguem colaborar para lidar com questões, desafios globais. Além disso, também acho que a guerra tecnológica, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, dificulta um compromisso mais amplo na abertura comercial, porque muitos dos produtos hoje, o avanço tecnológico em todas as áreas do mundo é dificultado pelo fato de que muitas dessas tecnologias também possuem utilidade militar. O carro elétrico, ele, no fundo, inclui os mesmos componentes que também podem ser utilizados para mísseis, para chips semicondutores utilizados para drones autônomos. Então, esse racha tecnológico entre as grandes potências também contribui para ao longo prazo, me parece, para um afastamento comercial, ou pode contribuir entre as grandes potências. Tudo isso para dizer que a capacidade de reagir a possíveis fricções é menor. Nos anos 2000 era comum que as elites chinesas estudavam nas faculdades americanas, e isso cria até hoje uma situação em que os principais assessores de Xi Jinping falam inglês, conhecem os Estados Unidos, e os principais assessores de China na Casa Branca até hoje são pessoas relativamente sofisticadas, que compreendem a China melhor do que será o caso, me parece, daqui a 20 anos, porque hoje a nova geração chinesa já não estuda mais nos Estados Unidos e o número de estudantes americanos que estudam na China caiu dramaticamente ao longo dos últimos anos. Então, sim, além de haver um processo de difusão de poder, onde nos Estados Unidos volta um pensamento talvez mais comum no século XIX, em que os Estados Unidos determina explicitamente que o que é conhecido como Greater America em Washington, que inclui o Caribe, a América Central, com países como Venezuela, Cuba, onde os Estados Unidos prefere ativamente transformar qualquer regime que é adversário dos Estados Unidos em um regime aliado ou submisso aos Estados Unidos, e onde países como a Rússia, como eu disse, buscam aumentar sua influência no leste europeu. Eu acho que esses conflitos estão muito interconectados e as consequências, eu escrevi sobre isso no final de semana, numa coluna no Estadão, do conflito no Irã, por exemplo, sobre a Ucrânia, são muito grandes. Paradoxalmente, me parece que tanto a Rússia quanto a Ucrânia podem se beneficiar do conflito no Irã de formas totalmente distintas, a Rússia se beneficiando como grande exportador de petróleo, mas a Ucrânia se destacando como possível parceiro, enquanto forças armadas ao redor do mundo estão se adequando e preparando para a entrada da era dos drones, que está chegando, como a gente está vendo claramente, e poucos países têm a experiência que a Ucrânia possui em como tanto se defender, mas também como utilizar drones contra adversários que possuem poder militar convencional maior.
Então, certamente, eu acho que não seria o caso de analisar esses conflitos de forma separada, mas de também pensar bastante sobre como um conflito pode impactar o outro e também, apenas como uma provocação, pensar se o maior envolvimento militar americano poderia ou não aumentar a probabilidade de uma atuação chinesa contra Taiwan, por exemplo. Ótimo, obrigada, Oliver. Acho que essa forma de pensar, né, na conexão desses eventos que, num primeiro momento, podem parecer isolados, é uma habilidade importante, né, para qualquer pessoa que hoje tenta analisar relações internacionais. Trazendo de volta para você, Mauro, antes você comentou na sua fala, né, de que em momentos como esse, de muita tensão, de fragmentação, de cooperação mais difícil, como o Oliver descreveu, a tendência é um conservadorismo por parte do mercado financeiro, a busca pelos ativos mais seguros. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa muita volatilidade no dia a dia em alguns ativos, né? Agora a gente tem acompanhado esse vai e vem do petróleo, né? Que na verdade foi e não voltou, né? Não é vai e vem, só foi. A gente observa movimentos na bolsa de valores, principalmente nos Estados Unidos. Tem alguns países com preocupação de como essas tensões podem impactar o seu endividamento externo, né? Você diria que na prática, né, no seu dia a dia, essa volatilidade, como ela é gerida, né? Como ela é vislumbrada? Então, existe esse movimento mais de longo prazo, de corrida para o conservador, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa volatilidade no dia a dia em algumas questões, né? Como você vê esse impacto, esse gerenciamento na prática? Na verdade, isso depende de se a crise é vista como algo conjuntural ou mais estrutural. No momento em que a gente ainda percebe a crise atual, né, relativa a Irã, como algo que pode ser temporário, a depender, claro, dos últimos 12 ou 20 ou 24 minutos, como o professor Oliver comentou, quer dizer, as coisas vão mudando a cada minuto, mas se a gente percebe que isso é algo temporário, não há por que você fazer grandes mudanças estruturais em carteiras, né? O que há é, obviamente, talvez um movimento mais tático de preservação de capital e de, como eu falei, fuga para qualidade, mas nada que não volte daqui a um mês ou dois, né, e pronto. O petróleo realmente subiu e está acima de $110 o barril, tanto o Brent como o WTI. Importante para estudantes de relações internacionais saber a diferença das duas coisas. O que é WTI, que é o West Texas Intermediate, que é operado nos Estados Unidos para entrega em Oklahoma por terra, por pipeline, e o que é Brent, negociado na Praça de Londres, e que é seaborne, que é basicamente o petróleo que está flutuando dentro de navios pelo mundo. Essas coisas são distintas. Mas ambos passaram de 110 recentemente. Lembrando que na crise de 73 para 74, no primeiro choque do petróleo, o petróleo custava $3 o barril, e, naquele fim de ano, passou a custar $12 o barril na virada para 74. Multiplicou por 4. A gente estava com um barril de petróleo a $55 o WTI, coisa de 3 meses atrás. Nós tivemos um aumento de 100% para 110. Mas, comparando com o primeiro choque do petróleo, que eram condições completamente diferentes, a gente teria que ter um petróleo a $220 agora. E isso realmente seria bastante traumático. Não estamos na mesma situação. Hoje, os Estados Unidos têm uma produção bastante mais alta do que 20 anos atrás de petróleo, quem dirá mais tempo ainda. Basicamente autossuficiente, claro, que faz exportações, importações para regular o que precisa, assim como o Brasil faz em termos de petróleo, mas eu preciso de derivado e assim por diante, ok, mas é muito mais autossuficiente do que já foi um dia e já foi no passado. Então, acho que a crise de hoje ela é mais controlada, vamos dizer assim. Como é que eu meço isso? E para estudantes de relações internacionais, precisam olhar isso também, para outros. Como é que eu meço isso? Como é que eu vejo se o mundo está está incorporando mais risco ou menos risco? Existe um índice na Bolsa de Nova York chamado VIX. Se vocês não ouviram falar, procurem VIX, muito simples, VIX, que é popularmente conhecido como índice do medo. O que ele é, na verdade? É simplesmente uma média de volatilidades implícitas em opções sobre o índice SP500, com vencimento curto, com vencimento em um mês. Então, basicamente, tira-se uma média das volatilidades implícitas ali naquelas opções, e esse é o índice.
o índice hoje por volta de 23, 24. Isso seria o 24% ao ano. Tá? Quando as coisas estão muito róseas no mundo, esse índice fica por volta de 10 a 12. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais quentes, esse índice passa um pouco de 20, vai para 25, por aí. Quando as coisas realmente estão muito ruins, exemplo, crise do Lehman Brothers, o índice foi a 80. Exemplo, pandemia, o índice foi a 60. Então, estamos hoje com balmy, quentinhos, 24 ali, está tudo bem, nada demais. Então, tirando por ali, eu não vejo, o mercado não enxerga ainda uma crise completamente aberta e uma crise completamente descontrolada ou, enfim, acho que tem muita coisa que se olha, até porque hoje em dia o ciclo de notícias até nem acompanha a rapidez dos tweets de Trump. Então, você vê, às vezes, na CNN, puxa, o Trump fez um tweet. Não, ele já fez isso tem 1 hora, ele já falou outra coisa agora. Então, já está, a coisa já evoluiu. Então, o news cycle já não consegue nem sustentar isso. Então, acho que tem essa questão de, se a gente olha para um índice como o VIX, eu não tenho ainda nenhum indicador que estamos numa crise completamente aberta e que seria uma situação completamente fora do normal, ainda que seja um pouco mais, claro, né, não é algo como foi a pandemia, para usar exemplos recentes, ou como foi a crise do Lehman Brothers, crise global financeira em 2008. Tá? Um ponto que eu queria acrescentar é assim, como é que a gente enxerga um pouco essa questão do exercício do poder. Se a gente pensa numa pirâmide e olha na base dessa pirâmide e pensa, aquilo ali eu tenho nessa base diplomacia, eu tenho relações comerciais, eu tenho os tratados que são assinados, o professor Oliver mencionou o JCPOA, acho que entraria um pouco nessa base dessa pirâmide. Eu tenho esse trabalho do dia a dia, claro, feito por dezenas de milhares de diplomatas pelo mundo afora, trabalhando para, obviamente, para um momento de paz, para que se evite qualquer conflito e que se negocie aquilo ali. Tudo que tem que ser negociado para evitarmos conflitos. Numa segunda etapa dessa pirâmide, no meio dessa pirâmide, a gente passa a ter, na questão de exercício de poder, por estados, uma questão de sanções. De tentar fazer com que a outra parte faça o que eu quero, e eu vou impor sanções econômicas, eu vou impor alguma dor, mas de modo ainda não violento, de modo econômico. E como é que isso é feito? Lembra que eu comentei que boa parte da negociação de moedas passa pelo dólar americano, por vários motivos, tá? Mas boa parte do que acontece no mundo financeiro em geral, independente de moedas, passa pelos Estados Unidos. Qualquer um que já abriu conta em banco aqui, que por acaso tenha, seja US person, ou que tenha cidadania americana, ou que tenha green card, etc., sabe que isso é um ponto importante que bancos brasileiros vão perguntar se você é ou não, porque vai ter um tratamento um pouco diferente, por questões de compliance. Mas por que isso acontece? Porque os bancos brasileiros têm interesse em fazer negócios nos Estados Unidos. E, portanto, eles têm que cumprir leis americanas, não apenas as leis brasileiras. Tá? Então, é uma questão comercial até, e isso vale para bancos do mundo inteiro. No momento em que, no meio dessa pirâmide ainda, a gente tem um estrangulamento, acho que muito se usa, a gente fala muito da expressão de ponto de alavancagem, ou ponto de pressão, ou ponto de estrangulamento, choke point, são alguns termos que se usa, tanto em relações internacionais como fora. No momento em que a gente passa a ter o uso disso, a gente começa a ver, como no caso de sanções contra o Irã, um país, o hegemon, no meu argumento, tentando utilizar aquilo ali e falando, olha, não apenas, não é só contra o Irã essa sanção, é uma sanção que diz que, olha, você, qualquer banco, qualquer empresa, não pode negociar com aquele país ali, porque se eu pegar você fazendo isso e você tiver interesses aqui conosco nos Estados Unidos, nós vamos tirar você daqui. E, claramente, nenhuma empresa, nenhum banco quer deixar de fazer negócio com os Estados Unidos. Há uma pressão, há uma alavancagem, um leverage econômico ali. Tá? O ponto de cima da pirâmide seria a pressão já com métodos violentos, partir para uma guerra, que é o que a gente está vendo aqui nesse exemplo, que, para mim, é quase um exemplo de livro-texto no que a gente está vendo se desenrolar agora. Então, legal, eu tenho no meio da pirâmide um ponto de estrangulamento ali em relação a questões econômicas para um país. Como é que um país pode se defender? Como é que o Irã tem se defendido? Ele tem utilizado um ponto de estrangulamento geográfico, que é o Estreito de Hormuz, tá? Que agora ficou bem famoso, as pessoas até nem sabiam onde era no mapa, agora o mundo inteiro sabe onde fica no mapa ali o Estreito de Hormuz.
daqui a pouco esquecem de novo e daqui a décadas, espero eu, vão voltar a descobrir por qualquer outro motivo. Eu acho que existe uma dinâmica interessante entre o hegemon atual, fazendo uma tentativa de estrangulamento, né, um choke point ali na parte econômica, e uma defesa via uma parte geográfica ou física, né, quer dizer, uma relação entre o físico e o financeiro. Conforme esse estrangulamento na parte física vai dando algum resultado para o país que está se defendendo, volta-se para a base da pirâmide, então vamos tentar renegociar novamente, será que sanções vão funcionar? Não sei. Volta-se para o topo da pirâmide e fala, então vamos tentar mais conflito armado para ver se isso, né, volta, e quem ganha nessa disputa. Mas é interessante notar que esse ponto de estrangulamento financeiro só pode ser feito por alguém que detém muito poder econômico no mundo. E, hoje em dia, quem é esse ator? Estados Unidos. O ponto de estrangulamento físico pode ser feito por vários outros países, inclusive países emergentes, países que não têm o poderio econômico de uns Estados Unidos, nem da Europa, nem da China, mas que detêm um acesso a um ponto físico que causa dor. Então, é uma tentativa de causar dor ao outro lado. Existe essa relação entre o físico e o financeiro, que é essa dinâmica que é bem interessante de observar. E, para concluir, existem outros pontos de estrangulamento nas mãos de países ou próximos a países que não são nem próximos de serem, né, top 10 economias no mundo, top 20 ou 30, e que poderiam causar uma enorme disrupção no mundo, mas que ninguém fala porque não tem nada acontecendo ali, mas são tão importantes ou mais ainda do que o próprio Estreito de Hormuz. Mas ali na questão do Estreito de Hormuz é uma combinação entre um país que está sendo atacado fisicamente nesse momento e se defendendo por meio de uma questão física possível para poder se defender contra um ataque financeiro, um estrangulamento financeiro e comercial já de algum tempo. Outros pontos de estrangulamento no mundo, se você olha o Estreito de Bab el-Mandeb, ali entre Iêmen e o Chifre da África, por ali, é um ponto mais estreito do que o Estreito de Hormuz. E todo mundo já conhece, até por Hollywood, sabe que ali é um ponto de atividade pirata. Aquilo ali, se aquele ponto é fechado, lembrando que rebeldes Houthis estão bem ali do lado, esquece o canal de Suez, porque é na mesma rota. Você inviabiliza um canal inteiro por conta daquele ponto. Estreito de Melaka, que, para quem conhece, foi uma cidade colonizada pelos portugueses, na costa oeste da Malásia, por aquele estreito passa mais petróleo no mundo, ou passa mais petróleo, né, como percentual do que se produz no mundo, do que no Estreito de Hormuz. Petróleo que vai para onde? China. Aquele estreito ali, mas entre Malásia e Indonésia, tudo bem por ali, nenhum grande problema. Mas aquele é um ponto de estrangulamento importante que pode ser algum dia utilizado. Até para aplicar dor onde? Na China. Por enquanto, estamos vendo apenas essa questão, né, ali localizada num ponto de estrangulamento físico importante, Estreito de Hormuz, contra esse estrangulamento financeiro e econômico e comercial do Irã. Mas essa dinâmica eu acho que é importante avaliar e acompanhar como ponto até de análise de relações internacionais para entender como isso vai evoluir. E espera-se que evolua muito rapidamente para alguma solução, tanto do ponto de vista humanitário, para que ninguém, né, não quer ver, né, evolução de conflito armado, mas até do ponto de vista político, e aqui eu devolvo para a Carolina, né, porque, só para jogar mais um tema, temos midterm elections aí em alguns meses, galão de gasolina nos Estados Unidos, um mês e pouco atrás, estava $3,40 o galão, hoje está $4,15 o galão. Chegando próximo de $5 o galão, pode esquecer House e Senado republicanos. Isso vai virar democrata, claramente por insatisfação dos eleitores. Então, acho que tem esse balanço também que Trump tem que fazer entre a política internacional e a política doméstica, mas com isso eu devolvo para a Carolina, já que são vários temas aí. Obrigada, Mauro, excelente. Na verdade, eu acho que agora a gente pode responder algumas perguntas, já chegaram algumas coisas aqui bem interessantes, e acho que a gente só vai continuar abrindo mesmo o nosso leque de temas aqui. Acho que a gente precisava de uma semana aqui para falar de tudo, né? Mas temos só esse tempo mesmo. Eu vou fazer a primeira parte da pergunta para o Oliver, e depois eu passo para o Mauro complementar. Chegou uma pergunta, Oliver, se nós podemos falar de um afastamento dos Estados Unidos do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, né? Acho que, de uma forma mais ampla,
esse movimento que os Estados Unidos têm feito em relação a organizações multilaterais, e aqui especificamente ao FMI e ao Banco Mundial, e aí depois o Mauro pode complementar, de como isso afeta ou não a estrutura do sistema financeiro internacional e da governança. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso, na verdade, seria você. Depois o Mauro, depois eu. Mas eu vou apenas mencionar um pouco falar um pouco sobre o debate em Washington. Havia um temor ao longo do ano passado de que os Estados Unidos poderiam adotar uma postura mais radical, levando, inclusive, ao deslocamento do principal escritório, tanto do Banco Mundial quanto do FMI, que estão em Washington, porque as regras de ambas as instituições diz claramente que o principal escritório precisa estar localizado no país que é o principal contribuinte, que são os Estados Unidos. Então, uma redução drástica da contribuição americana poderia ter levado a um deslocamento para Tóquio, por exemplo. E isso são muitos amigos e, enfim, pais de amiguinhos do meu filho na creche. Então, a gente teve assim muita atenção em Washington sobre o futuro dessas instituições. Mas, de forma, acabou não acontecendo, em parte porque os Estados Unidos continuam, e até o governo Trump continua enxergando a atuação dentro dessas instituições como úteis para a defesa do interesse nacional americano. Hoje não me parece haver uma discussão séria sobre uma retirada, uma redução do papel dos Estados Unidos, porque o governo reconhece que nessas instituições, de fato, uma retirada americana levaria a um forte aumento da influência chinesa ou de outras potências. Agora, o cálculo em agências da ONU tem sido bastante diferente. Isso parte a partir da premissa americana de que a ONU tem, de fato, perdido bastante poder e que, na interpretação do universo MAGA, muitas das temáticas priorizadas pela ONU são influenciadas por uma agenda woke, que toda a discussão de promoção da democracia, dos direitos humanos, foca, de novo, de acordo com essa leitura, excessivamente nos direitos de minorias. Então, que isso vai muito, que os temas-chave da ONU vão contra algumas das pautas domésticas fundamentais para o governo Trump. O que, em parte, explica a retirada de órgãos do clima, de saúde e de outros. Agora, não me parece hoje provável que haja uma retirada dos Estados Unidos do FMI. Pelo contrário, é interessante agora que existem conversas bastante avançadas sobre um possível engajamento da Venezuela para receber apoio do FMI, que é algo que os Estados Unidos veem com bons olhos, ou seja, o desejo de cooperar com essas instituições para alcançar determinados objetivos. Então, é uma ruptura em algumas áreas, mas não em todas. Da mesma forma, me parece pouco provável hoje termos, por exemplo, uma retirada completa dos Estados Unidos da ONU como um todo, porque a presença ainda é vista como positiva para os Estados Unidos, inclusive como um espaço para buscar moldar a opinião pública. Então, tem um lado anti-governança global, mas ele claramente tem limites. Mauro, gostaria de complementar? Claro. É interessante. Do ponto de vista racional, econômico, e até de análise de composição de uma carteira de investimentos, o movimento americano faz total sentido. Após quase 80 anos de uma experiência ou de um trabalho de multilateralismo, que também é um outro ponto para a gente conversar, que se é que isso vai continuar se mantendo, acho que essa é uma outra boa discussão, mas após esse prazo, é comum
que se olhe, com prazos muito menores, nós olhamos nossas carteiras de investimentos e dizemos, isso aqui está funcionando, vou manter, isso não está funcionando, vou retirar, vou trocar. Do ponto de vista de uma carteira de investimentos, vamos dizer assim, só para trazer para o mundo de finanças, faz total sentido. Entre dezenas e dezenas de órgãos dos quais os Estados Unidos participam, os Estados Unidos selecionar quais são aqueles que mais interessam, com certeza FMI, Banco Mundial, e aqueles outros que não interessam, seja por conta de uma percebida ineficiência, né, realmente na atuação desses pequenos organismos, seja por conta de uma inclinação política para um lado ou para o outro, também percebida pela atual administração. Então, eu vejo com muita naturalidade, quando saiu a lista do Marco Rubio, dizendo estamos saindo dessas instituições aqui, com muita naturalidade. É uma escolha de governo e que não havia, e que não há nenhuma garantia que os Estados Unidos continuariam sustentando e mantendo todo esse aparato por um tempo indeterminado. Quem sabe o atual governo, goste-se dele ou não, goste-se do estilo do presidente ou não, mas talvez o atual governo esteja inclinado a fazer alguns cortes. Cortes esses que talvez os próprios democratas já gostariam de ter feito há algum tempo e nunca o fizeram por medo de uma retaliação, um reprieve por parte da opinião pública e talvez tenha deixado o trabalho sujo, entre aspas, para um governo republicano, que é mais vocal, claramente, não é um governo republicano clássico, né? Mas um governo mais vocal, talvez seja isso. Agora, rearranjar o seu portfólio de investimentos do ponto de vista de organismos internacionais, acho muito natural e talvez até saudável. Tá? Então, acho que deveria desse lado. Perfeito. Obrigada, Mauro. Vou manter a palavra aqui do seu lado. Tem uma pergunta aqui sobre o aumento da procura por ouro. Né? Então, a gente observou em alguns momentos um aumento de interesse do mercado em ativos em ouro, não só no Brasil, na Europa. Né? E a pergunta é se isso seria um sinal de fraqueza do dólar. O que significa essa busca por ativos em ouro nesse momento? Perfeito. Essa busca, inclusive, levou o ouro a mais de $5.500 a onça, e depois já reduziu bastante, estamos aí por volta de 4.500, 4.600 por aí, dólares, e realmente houve uma disparada do ouro nos últimos anos. O ouro normalmente é visto em finanças como um hedge, como uma proteção para a inflação. Afinal, ele é um bem físico, né? Ele é bem físico, ele não é uma moeda que é emitida por um governo e que pode ser depreciada de diversas maneiras, né? Com inflação acontecendo, com o governo emitindo muita dívida, que é o caso hoje de vários países, aliás, de muitos países no mundo, diferentemente do que já foi. Se você pegar 40, 50 anos atrás, o nível de endividamento era muito menor. A gente falava de 20%, 30% de dívida líquida sobre PIB de um país. Né? Hoje a gente fala de 100%, ou um pouco mais nos Estados Unidos, muito mais que isso no Japão, e assim por diante, por diversos motivos, o que dá margem até à criação de teorias bem furadas na parte de economia, mas isso fica como um adendo para outro momento. Perguntem-me no café. Enfim, voltando ao ouro, é visto como um hedge para a inflação. Só que qual é o problema do ouro? Ele não gera renda, ele não te dá income. Ele não é um título de renda fixa, por exemplo, que gera uma renda ali periódica. A cada 6 meses você tem um chamado cupom de juros. Né? Ele não é uma ação que está ligada a uma empresa que paga, por exemplo, dividendos ao longo do tempo, né? Ou que cresce porque a empresa está investindo em novas tecnologias, novas frentes, novos projetos e está crescendo ao longo do tempo. O ouro não tem muito isso, não tem nada disso, aliás, ele não gera uma renda. Então, o que aconteceu nesse movimento recente? E por que é que a gente viu o ouro sair das alturas de $5.500 e voltou para $4.500? Foi a percepção de que, com o início da guerra no Irã, eu tenho mais chance, por conta de, obviamente, um choque de petróleo, como a gente está vendo, eu tenho mais chance de ter mais inflação. Se eu tenho mais chance de ter mais inflação, a ideia original do que aconteceria esse ano, em termos de queda de juros nos Estados Unidos, não vai se materializar. E se não vai se materializar, eu prefiro, então, deixar o meu dinheiro rendendo em algo, num título de renda fixa do Tesouro Americano, rendendo 4 e pouco por cento ao ano, né, mas um bom retorno em dólar, prefiro isso a deixar meu dinheiro em ouro, que não vai me dar um retorno. Ainda mais quando estava nas alturas a $5.500, quer dizer, será que vai subir mais que isso? Então, o mercado olhou e falou, não, eu vou passar, né, vou tirar o dinheiro daqui e vou voltar para Treasuries. A gente viu um influxo muito grande em Treasuries, vindo de ouro, principalmente,
para que tenha uma renda, para que você tenha uma renda ali sendo paga. Então, acho que tem bem esse elemento. Lembrando que, de novo, conservadorismo, uma renda fixa, vou comprar um título que eu vou pagar $96 hoje por ele, que ele vai vencer a $100 daqui a um ano. Então, embutido ali, mais ou menos, eu tenho 4% de retorno. Ótimo, ok. É um bom ponto. Né? Ainda mais para quando a gente viu um ouro saindo de 2.000 e alguma coisa, 3.000 e alguma coisa, passou de $4.000, passou de $5.000. Bom momento para realizar uma venda, para realizar o lucro e colocar numa coisa mais segura. Então, foi por isso o movimento que a gente viu recentemente no ouro. Mas, historicamente, o ouro é visto como um potencial hedge para a inflação, uma potencial proteção para a inflação, ainda que bastante imperfeita. A literatura vai nos mostrar que esse hedge é muito longe de ser perfeito, mas é visto como uma fuga para a qualidade, de alguma maneira, quando, né, a gente tem uma situação geopoliticamente complicada no mundo. Perfeito. Oliver, eu vou te dar a oportunidade de comentar essa pergunta, se você quiser também, mas também já queria lançar uma próxima, que conversa com algo que você trouxe nas suas falas anteriormente, que é sobre o contexto atual afetando o engajamento de países e empresas na transição energética. Né? A gente deve esperar uma aceleração ou um retrocesso dessa agenda, e inclusive para o Brasil, né, com questões de possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial. A curto prazo, essa volatilidade, me parece, produz um pragmatismo extremo, em que países buscam ter acesso a qualquer fonte que possa ajudar a aliviar um pouco a possível pressão de uma volatilidade do preço de gás e petróleo. Mas isso também vai depender muito da duração, né? Eu concordo que e eu estou 100% com você. Eu acho que até um pouco de má fé. Agora a gente está vendo muito esse número. O barril de petróleo alcançou $144, o maior valor na história. Mas isso, obviamente, é um valor nominal. Isso de maneira alguma dá conta, reflete a realidade que a gente viveu nos anos 70. E, em vários sentidos, o mundo está muito melhor preparado para o grau de volatilidade e incerteza do que lá atrás. Então, quando digo, olha, eu acho importante o setor privado e os mercados se prepararem para cenários de risco, isso não quer dizer, eu acho que necessariamente a gente vai entrar de uma crise econômica para outra. Eu acho que hoje está muito, me parece, e tanto empresas quanto governos têm uma compreensão muito mais sofisticada sobre como reagir à instabilidade. Fala-se de cadeias redundantes, de resiliência geopolítica, e há mil formas de fazer isso. E, além disso, eu acho muito... Eu não sou muito pessimista, porque até um governo como este aqui no Brasil, que por décadas teve uma proposta, uma estratégia protecionista, chegou hoje a defender o livre comércio e a assinatura de grandes acordos comerciais como hedge contra uma política tarifária americana imprevisível. Né? Ou seja, eu acho que o Trump teve um papel-chave na hora de viabilizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque isso hoje é visto como uma estratégia de se tornar mais resiliente. O Brasil tem isso, a União Europeia tem, teve poucos países que copiaram a política tarifária de Trump, né? Ou seja, não se transformou numa tendência global, pelo contrário. Então, a capacidade de responder a essas crises hoje, eu acho que é maior. E aí, né, falando de energias renováveis, tanto pelo grande aumento da capacidade produtiva de países fora do Oriente Médio, né? A revolução de xisto. Os Estados Unidos hoje é o principal produtor de petróleo do mundo. Então, o impacto imediato sobre os Estados Unidos é menor do que era antes. E a transição energética hoje, em parte, é motivada pela preocupação com instabilidade geopolítica, porque, tendo um portfólio energético muito diversificado, naturalmente, um país é menos exposto. Um país que adotou essa estratégia claramente é a China, que, me parece, em parte, enfatizou muito a questão da energia renovável,
para se proteger de justamente a necessidade de importar grandes quantidades de energias fósseis, justamente olhando isso na China, é um debate há décadas do Estreito de Malaca, exatamente, né? Dizendo, olha, isso vem sendo um medo, um temor chinês há muito tempo, eles vêm falando desse estreito, e, de certa forma, o que vem acontecendo no Irã hoje reforça essa estratégia da China de continuar apostando nessa diversificação. Então, para responder a pergunta, a curto prazo, acho que não haverá uma transição acelerada para os renováveis, porque os países estão muito assustados. A maior notícia dessa guerra no Irã é que ela está acontecendo na primavera do norte global e não no outono, porque isso criaria uma grande dor de cabeça para os europeus, né, sobretudo a importação de gás, que o consumo será mais baixo ao longo dos próximos meses. Então, no melhor cenário, se a guerra acaba no outono, para que os países tenham novamente mais acesso a gás natural mais barato. Então, a curto prazo, não, mas a longo prazo, me parece que aqueles que defendem, e temos aqui a grande autoridade nacional do quesito de mudança climática, transição energética. Eu não tive a sorte, aliás, do Mauro. Eu fiquei com inveja quando ele disse que ele foi seu aluno. Eu queria ter tido esse privilégio, infelizmente não tive. Mas eu acho que aqueles, como o Eduardo, que vem advogando essas políticas por muitos outros motivos, inclusive ambientais, estão hoje tendo mais apoio de pessoas que, a princípio, não se interessam por isso, mas que buscam formas de aumentar a resiliência geopolítica de economias ao redor do mundo. Excelente. Você quer complementar, Mauro? É só um comentário. O mundo roda em petróleo, tá, pessoal? Isso não vai mudar no curto prazo. A gente não manda foguete para ao redor da Lua com eletricidade. A gente não voa em avião com eletricidade ainda. Será que essa equação vai conseguir ser resolvida? A questão de a energia que é produzida para poder sustentar um avião no ar com eletricidade, será? Não sabemos ainda. Por enquanto, o mundo roda em petróleo. O professor Oliver bem mencionou, né, a revolução do xisto. Se você olha na bacia permiana, no Texas, aquilo ali produz metade do que é produzido nos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. 20 anos atrás não era terceiro lugar. Hoje é o maior. E metade vem ali do Texas, que um dia já foi mar, né? Eu só queria complementar, para até não tomar muito tempo e a gente passar para uma próxima pergunta, talvez, para falar de outros temas, mas eu vou deixar dicas de livro, que eu acho sempre legal para os alunos de Relações Internacionais buscarem, e principalmente sobre o tema de energia, para entender por que o mundo é do jeito que é hoje em termos de petróleo. Tem um autor chamado Daniel Yergin. Daniel Yergin é hoje vice-chairman da S&P, né, da Standard & Poor's, mas o trabalho dele da vida sempre foi olhar para energia. Ele ganhou o prêmio Pulitzer nos anos 80, quando ele escreveu um livro chamado The Prize. Procurem esse livro. Esse é um catatal desse tamanho, que vale muito a pena a leitura, vai demorar um tempo, mas ele ensina bem para vocês o que é. Tem vários outros livros de petróleo que eu podia comentar, mas esse é um importante, The Prize. E, mais recentemente, o Daniel Yergin publicou um livro chamado The Map. E talvez vocês queiram até começar por ele, muito mais acessível, muito mais tranquilo, mas que fala exatamente sobre como são, the new map, melhor dizendo, como são os novos mapas no mundo em termos de energia de maneira mais recente, inclusive comentando sobre a revolução do xisto e assim por diante. Faz muito sentido ler esse livro do Daniel Yergin, especialmente esse mais recente, para entender questões geopolíticas, para entender questões até de pontos possíveis de estrangulamento e que talvez hoje a gente esteja focado num único lugar, mas que existem vários outros e a gente precisa entender sobre isso. Então, dê uma olhada nesse livro, The New Map, Daniel Yergin, Y-E-R-G-I-N. Acho que fica a dica do livro. Obrigada, Mauro. Como nós prometemos um coffee, né, e a hora vai avançando, acho que a gente pode encerrar por aqui, finalizando, né? Eu só gostaria de dar mais uma oportunidade aqui para os nossos convidados finalizarem a sua participação com alguma recomendação ou dica sobre o que fazer, né, para quem deseja seguir uma carreira, um caminho profissional que hoje tem essa intersecção com o mercado financeiro internacional, né? Hoje, aqui no nosso público, nós temos
tanto os alunos da nossa graduação, quanto mestrandos, quanto, espero, futuros candidatos ao nosso mestrado. Temos a comunidade mais ampla aqui que a gente abriu para esse evento, né? Então, acho que Mauro já trouxe recomendações de leitura, né? Mas só dá uma oportunidade de vocês finalizarem e se tiverem alguma palavra aí de incentivo ou dica para quem busca hoje se inserir profissionalmente nesse âmbito do mercado financeiro internacional e como pensar a geopolítica nesse cenário também. Só uma breve palavra. Eu gosto muito de dialogar com o setor financeiro por um simples motivo, porque eu saio de um mundo ultrapolarizado nas redes sociais, onde as pessoas estão brigando sobre uma coisa ou outra, e depois eu converso com algum investidor ou algum banco, e a pessoa lá costuma ter uma postura bastante pragmática, não... então, está tudo bem, o Trump faz isso, fala aquilo, mas quer saber o que isso significa para o meu portfólio de maneira muito concreta, e pode até ter uma preferência ideológica para um, para outro, mas, no fundo, é um trabalho que não dá muito espaço para considerações ideológicas, porque se eu faço minhas apostas financeiras baseadas na minha torcida pessoal, eu dificilmente avançarei nessa carreira. Então, é claro que todo mundo tem alguma preferência ou outra, mas eu confesso que, mesmo sabendo que alguns dos meus interlocutores são de esquerda ou de direita, eu sempre achei muito interessante que naquela discussão mais aplicada sobre o que um determinado conflito, uma eleição, significa para o preço do dólar, ou não sei o quê, que o pragmatismo se impõe, porque o mercado não se importa, em última instância, os investidores, o comportamento do mercado depende de movimentações que vão muito além da preferência da Faria Lima, ou sei lá o quê, e que muitas vezes são mudanças estruturais globais que impactam isso. E para quem nunca trabalhou nesse setor, eu acho que a melhor forma de também perceber se aquilo é realmente algo interessante, se isso pode ser um plano de carreira, é acompanhar os relatórios e também a imprensa especializada, a literatura especializada. Hoje isso é muito mais fácil do que era antes, né, com muitos relatórios sendo publicados frequentemente. E não só ler aqueles sobre o momento atual, mas também, às vezes, pegar um relatório, por exemplo, dos primeiros meses da pandemia ou da eleição do Bolsonaro lá atrás, qual era a expectativa, etc., para também ter um pouco uma visão mais ampla sobre como determinados eventos históricos são percebidos naquele momento e em que momento o mercado, os setores avaliaram de forma correta ou incorreta determinados desdobramentos. Mas eu acho que é uma área fascinante e é sempre um prazer ouvir pessoas que, de fato, estão atuando nesse âmbito. Maravilha. Obrigado, professor Oliver. O prazer é meu de estar aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite. Eu deixaria uma dica, e eu acho que eu já comecei até um pouco essa dica, para os estudantes, seja de graduação, seja de mestrado, ou futuramente do doutorado em Relações Internacionais aqui na FGV, que quer trabalhar no mercado financeiro, quer se destacar, quer demonstrar conhecimento. Olha, eu escolheria, além de toda a formação, claro, acadêmica e assim, um pouco mais teórica do que é preciso ser feita, mas olhar para 3 grandes temas. Um deles eu já mencionei aqui, energia. Isso continua sendo importante, desde de colocar gasolina no carro até falar de como alimentar data centers, porque a gente tem uma sobrecarga de uso de AI hoje bem grande. Então, isso é ultra importante, entender como é que chega energia ali, né? Entender como é que esse mundo está montado hoje, e acho que o livro, o The New Map, ajuda bastante nisso, mas falar de energia, ler sobre isso, leiam sobre o tema. Segunda coisa, geopolítica, claro, o tema da nossa palestra de hoje, do nosso evento de hoje, não se esquecendo do tema política, dentro do geopolítica. Saibam o que está acontecendo no mundo, nos diversos países, não apenas nas relações entre os países, mas o que acontece. Quero que vocês saibam o que vai acontecer, ou busquem se informar sobre o que vai acontecer este domingo com as eleições na Hungria.
né? Será que o Orbán vai realmente perder o cargo dele? Será que o Peter Magyar vai se impor e vai virar um novo primeiro-ministro? Importantíssima essa discussão, até para uma questão de União Europeia. Né? Então, esse é um tema importante. Saibam da política de outros países. Isso vai ajudar você a ser não apenas um bom profissional de relações internacionais, mas também no mercado financeiro. E o terceiro grande ponto, não fujam dele, métodos quantitativos. Esse vocês não vão fugir. Não dá para ser do mercado sem saber fazer conta. E quando eu falo de métodos quantitativos, tem duas grandes vertentes abaixo disso. Matemática financeira e estatística. Como tinha um professor meu lá na ciência política, lá na UNB, falava, você não vai ser um bom cientista político se você não souber fazer uma regressão. Básico. Então, esse entendimento de métodos quantitativos, muito mais do que... Veja que eu não falei matemática, eu falei métodos quantitativos em geral, vai ser muito importante para vocês. Então, a minha dica seria essa, estudem tudo o que tem que estudar e, além disso, prestem atenção nesses três grandes temas de energia, geopolítica e saibam métodos quantitativos para aplicar na sua pesquisa, para aplicar na sua vida e aplicar em mercado financeiro também no seu trabalho, caso venham a trabalhar nessa área. Mas é isso, foi um prazer participar, professor Oliver, professora Carolina, e aproveito esse momento para agradecer mais uma vez ao Matias pelo convite e fico à disposição para as próximas perguntas no café e para próximos eventos. Maravilha, obrigada, Mauro. Eu achei ótimo, porque o seu timing não podia ser melhor. Além da gente ter o COF, os mestrandos de primeiro ano têm aula de métodos quantitativos a partir das 9h. Então, eles vão entrar na sala de aula agora, hoje ainda. Eles vão entrar na sala de aula com outro ânimo agora, né, depois desse recado. Com o COF, né? Então, pessoal, agora, primeiro, né, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos agradecer aqui aos nossos palestrantes. E convidamos todos para o COF, então, até às 9h aqui embaixo. Obrigada, boa noite.